sobre a Trindade, falando da necessidade que algumas pessoas têm de buscarem analogias ou exemplos, explicações para esse assunto. A gente vai estar fechando a doutrina da Trindade aqui hoje. Só para fazer com que os irmãos relembrem um pouco o que nós falamos, a gente percebeu, ao longo dessa, pode dizer que é uma minissérie, né? Uma minissérie de estudos, que a Trindade é um verdadeiro mistério. E não foi a nossa intenção revelar esse mistério. A nossa intenção é simplesmente o quê? Expor esse mistério. Porque é isso que a Bíblia faz, expõe o mistério da verdade da Trindade. Tanto que tem um dos chamados pais da igreja, Tertuliano, um cristão africano, ele vai dizer que nós só acreditamos na Trindade porque ela nos foi revelada. Porque se não nos fosse, nós não chegaríamos a determinado padrão de entendimento. E quando a gente diz que a doutrina da Trindade, ela é um mistério, nós não estamos dizendo que ela é um absurdo, porque às vezes a gente acaba confundindo uma coisa com a outra. O fato de ser um mistério não quer dizer que seja um absurdo. Por que a doutrina da Trindade é um mistério? Já falamos aqui no início. Se Deus não nos revelasse, quem a saberia? Ninguém. É isso que a Bíblia fala por mistério. Paulo mesmo, ele costuma falar muito isso. O mistério guardado, nos tempos eternos, agora foi nos revelado. Então, a doutrina da Trindade ela é um mistério porque somente Deus poderia comunicar esse assunto. Por que ela não é um absurdo? Para às vezes quando a gente tentar conversar sobre a Trindade com alguém e a pessoa ter dificuldade de entender, a gente fala, mas isso é um absurdo mesmo, mas a gente acredita. Não, crente não crê em absurdo. A nossa fé, ela tem coerência. Em alguns assuntos difíceis, como a Trindade, sim, mas a Trindade, ela não é um absurdo. Por quê? Porque não há contradição. A gente não fala uma coisa e depois nega. Por exemplo, sabe quando que a Trindade seria um absurdo? Se eu chegasse aqui para os irmãos e falasse bem assim, meus irmãos, o nosso Deus é um Deus, e ao mesmo tempo ele é 3 deuses. Espera aí, ou ele é um Deus, ou ele vai ser o quê? 3 deuses. Isso é contradição. Não é isso que a doutrina da Trindade vai nos dizer. A gente ainda vai explicar um pouquinho mais, para os irmãos lembrarem, à frente. Quando a gente se propõe a estudar esse assunto, a gente se aprofunda de tal forma na pessoa de Deus, que a gente entra em um campo da teologia, que ela tem uma palavra própria, não vou comunicar aqui, é apofática, teologia apofática, que é aquilo que é chamado teologia negativa. É aprender de Deus, mais negando o que Ele não é, do que afirmando quem Ele é. Por exemplo, quando eu falo para os irmãos, quando eu digo que Deus é infinito, eu estou querendo falar o que disso? A gente vai encontrando dificuldades para afirmar, mas a gente começa o quê? A negar. Olha, se Ele é infinito, é porque Ele não tem o quê? Limites, Ele não tem borda, sim, mas Ele é o quê? Sendo infinito, vixe, afirmar já é difícil, mas afirmar o que Ele não é, fica mais fácil. Um outro exemplo, quando eu digo que Deus, Ele tem todo o poder, mas se Ele tem todo o poder, Ele pode fazer tudo? Não, claro que Ele pode fazer tudo, mas Ele não pode fazer tudo. Fazer tudo seria contradição da natureza do próprio Deus. Então a gente aprende mais coisas sobre Deus negando aquilo que Ele não é, do que às vezes afirmando quem Ele é em determinado aspecto. É como se a gente usasse mais não do que sim. Último exemplo, quando a Bíblia diz que Deus é Espírito, a Bíblia quer falar o que com isso? Bora, meus irmãos, rápido, que eu tenho um tempo aqui para terminar o estudo. Bora, João 4, bora, meus irmãos. A gente afirmar é difícil. Agora, dizer o que não é, se Ele é Espírito, é porque Ele o quê? Não tem corpo, sim, mas afirme algo. Você está negando, é porque Ele não tem forma, beleza. Mas é o quê? A afirmação, ela é difícil a respeito de Deus. Nós aprendemos mais negando, dizendo o que Ele não é, para não incorrer em erro, do que afirmando, na verdade, quem ou o que
Ele é. Uma outra coisa, para a gente lembrar a respeito da Trindade, para os irmãos também não se atrapalharem na sua relação com o próprio Deus. Quando nós falamos que Deus é um, não tem o mesmo significado quando nós falamos que Ele é três. Calma, não sai agora não, o ano só está começando, meus irmãos, tem coisa mais complicada ainda para a gente pegar esse ano de 2025. Quando eu digo que Deus é um, Ele é um como, Anderson? Ele é um em natureza. Só existe uma única natureza divina, que é infinita, que é invisível, que é espiritual, que é onipresente, que é onibenevolente, tem toda a bondade, que é infinito, ou seja, isso é um, ele é um em natureza. Mas espera aí, mas a Trindade não tem o número 3? Tem o número 3. Quando nós falamos que Deus é 3, nós não estamos falando que Ele é 3 em naturezas, só há uma natureza, mas Ele existe em chamado 3 modos de existência, ou 3 pessoas. Os irmãos lembram? Ou seja, quando eu digo 3, não é o mesmo quando eu falo que Ele é um. Deus é um em pessoa, meus irmãos? Agora eu vou pegar os irmãos aqui. Deus é um em pessoa? Não. Ele é o quê? Ele é 3. Mas Ele é 3 em natureza? Ele é um. Tendo isso, você tem menos de 1,1% do entendimento da Trindade. Mas já é o necessário. Ele é 3 em pessoa, mas Ele é um em natureza. Outra coisa, quando a gente vai abrir a Bíblia, e a gente vai fazer isso aqui ainda hoje, se eu fizesse uma pergunta, eu encontro a Trindade em toda a Bíblia? Vou logo responder, não. A gente não encontra. Mas por que a gente não encontra a Trindade em toda a Bíblia? Porque eu quero que os irmãos façam uma diferença de outra coisa aqui. Alguém trouxe papel e caneta aqui para hoje? Vai esquecer tudo que eu estou falando aqui. Bonito, né? O professor chega, Sula, chega na sala de aula, cadê o papel e caneta para anotar alguma coisa? Tranquilo, tranquilo. Existe algo que é chamado de ordem do ser e ordem do saber. O que é a ordem do ser? A ordem do ser diz quem Deus é, por toda a eternidade. Como é Deus por toda a eternidade? Ele sempre foi uma trindade, ele sempre foi triuno, ele sempre existiu em 3 pessoas. Isso é a ordem o quê? Do ser. Deus nunca mudou. Ele não passou a ser uma trindade, ele sempre foi. Por que Deus não pode ter passado a ser uma trindade em determinado momento? Porque tem um atributo de Deus que os irmãos sabem qual que é? Imutabilidade. Deus não muda, Ele é imutável. Logo, se Ele não fosse sempre uma trindade e passasse a ser, Ele não seria o quê? O mesmo, Ele não seria imutável. Logo, a ordem do ser diz isso. Deus sempre existiu como trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos pegar aqui alguns versículos bíblicos. João 1, abre a sua Bíblia, por favor, em João 1. Do 1 ao 3. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. O Filho, a palavra, sempre esteve ao lado do próprio Pai, que aqui o termo se usa o quê? Deus. E aí João ele vai dizer que a palavra estava com Deus e era o quê? Era Deus também, mas não era o Pai. Então, ao mesmo tempo que é igual, ao mesmo tempo também vai ser o quê? Vai ser diferente. Hebreus capítulo 1,
Versículo 2, olha o que vai dizer também. Hebreus 1. Do 1 ao 2. Pode? Vamos lá, ó. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Deus Pai, Ele cria, mas Ele cria sempre por meio de quem? De Deus Filho, do próprio Jesus Cristo. Ou seja, o Filho é o meio pelo qual Deus Pai criou todas as coisas. E aí tem um texto em 2 Coríntios a respeito do Espírito Santo que é interessante, que vai dizer assim, ó, 2 Coríntios 3, verso 17, ó. Segunda Coríntios 3, verso 17 diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Vou fazer uma pergunta aos irmãos aqui. No Antigo Testamento tem uma palavra, tem um nome, que faz referência ao Deus que se revela. Que palavra é essa? Está aqui, Senhor. Ou seja, quando Paulo diz que o Senhor é o Espírito, é a mesma palavra que é traduzida lá para o nome de Deus, Senhor, no Antigo Testamento. Paulo está dizendo que o Deus que é revelado no Antigo Testamento é o próprio quem? É o próprio Espírito Santo. Ou seja, no Antigo Testamento não é a revelação somente do Pai, é a revelação de um Deus que sempre foi o quê? Trinitário, triuno. Isso é a ordem do saber. Só que existe a ordem do ser. Só que existe o quê? A ordem do saber. Em que momento a gente ficou sabendo disso? Somente no Novo. No Antigo Testamento, a preocupação de Deus foi revelar que Ele era o quê? Que Ele era um. Já havia muitos deuses que as pessoas cultuavam. Deus ensinando logo de cara a Trindade é uma confusão muito maior. Então, no Antigo Testamento, eu quero dar aqui algumas referências, os irmãos quiserem anotar. 1 Reis 8,60, Isaías 45, 5 ao 6, Romanos 3,30 e Tiago 2,19. 1 Reis 8,60, a oração de Salomão deixa bem claro que Deus é um, não há outro. Isaías 45, 5 ao 6, vai deixar bem claro o termo polêmico ali, que enquanto outras nações acham que existe um único Deus, o próprio Deus diz: eu não conheço nenhum outro. Romanos 3,30, Paulo diz: Deus é um só. E Tiago 2,19, você crê que Deus é um só? Crê bem. Você está acreditando bem. Já é algo importante acreditar que Deus é um só, diante de pessoas que acreditam que existem muitos deuses. E antes da gente chegar aqui em uma parte do nosso estudo, quero fazer só dois adendos. Por que é importante a gente entender esse assunto, meus irmãos? Se Deus, o nosso Deus que nós servimos, fosse somente uma pessoa por toda a eternidade, Ele não poderia ser revelado na Bíblia como sendo amor. Se Ele fosse por toda a eternidade somente uma pessoa. Por quê? Alguém consegue amar estando sozinho? Ah, eu amo, mas não me dou com ninguém. Mas eu estou cheio de amor. Não, você não ama estando sozinho. Só é possível amar tendo o quê? Um outro, que é chamado de objeto do amor. Por qual razão Deus sempre foi amor? Porque Ele sempre foi triuno. Sempre existiu o Pai, sempre existiu o Filho, sempre existiu o Espírito Santo. Se fosse somente o Pai, Ele precisaria criar para amar. E nesse sentido, Ele não seria o quê? Autossuficiente. Ele precisaria da criação para amar algo. Só que Deus sempre foi autossuficiente. Por toda a eternidade, antes dele criar qualquer outra coisa, já havia amor entre o Pai e o Filho, e Pai, Filho e Espírito Santo. É essa a importância
da doutrina da Trindade. Tem uma outra coisa. É muito comum algumas pessoas acharem que quando Jesus estava lá no batismo, orando, e ele ora, ou há uma voz, né, vindo até o próprio Jesus Cristo, é como se fosse a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. Porque se fosse somente a mesma pessoa, Jesus, na oração, por exemplo, sacerdotal, ele estaria orando para quem? Para ele mesmo? Então, a gente tem que entender essas questões, porque às vezes nós matamos as diferenças entre Pai, Filho e Espírito Santo quando alguém pergunta, me explica a Trindade, você pega e diz, Pai, Filho e Espírito Santo são a mesma pessoa. Não são a mesma pessoa. Pai, Filho e Espírito Santo são o mesmo Deus, não a mesma pessoa. Porque se fosse a mesma pessoa, o Pai não teria como enviar o Filho. Ele estaria o quê? Se auto-enviando. O Filho não oraria ao Pai, ele oraria para quem? Para si mesmo. Então, não confunda os termos. Quando alguém perguntar, Pai, Filho e Espírito Santo são o mesmo Deus, mas nunca a mesma pessoa. Perto do fim aqui, do nossa exposição. A questão de explicações, ou de analogias, exemplos para a doutrina da Trindade. Isso é muito ruim. Quando a gente, por exemplo, em escola bíblica, chega e fala, ó, eu vou fazer aqui um desenho para explicar a Trindade. Isso diminui o mistério, meus irmãos. Toda vez que alguém pega um exemplo, certa feita eu ouvi alguém falando que ele usava o exemplo de um som 3 em 1. Quando a gente comprava som para casa, né? O som tinha radiola, tinha disco, o CD e tinha a FM, né? 3 em 1, mas um único som. Meus irmãos, comparar Deus com som é diminuir demais o mistério. É você falar, nossa, mas é tão simples. Não é simples. Porque qualquer exemplo que nós dermos para a Trindade, a gente vai ensinar o que a Trindade não é. A gente, na verdade, vai incorrer em algum tipo de heresia que foi condenado pela história da igreja. Vou dar um exemplo aqui. Na verdade, vou dar alguns exemplos. O ovo. O ovo ele é composto de quantas partes? O ovo está caro, meus irmãos, de R$13 subiu para 22, 23 está aqui? Fê Maria, 3 partes. Está caro demais, meus irmãos. Alguém indo visitar a gente na casa, a gente oferecer, quer ovo frito, tem que ser muito importante, meus irmãos. A pessoa, e com café tem que ser muito importante, viu? Mas vamos lá, o ovo. Nossa, eu vou usar o ovo para explicar a Trindade. Um ovo é composto de 3 partes: casca, clara e gema. A casca, o Pai, a clara, o Filho, e a gema, o Espírito Santo. Fechou o mistério? Não fechou. Você só complicou. Vou fazer uma pergunta. Se eu tiver somente a casca do ovo, eu tenho um ovo completo? Mas o Pai é Deus completamente. O Pai não é parte de Deus. O Pai é Deus em plenitude. A gema do ovo não é o ovo completo, é parte da gema. Só que Jesus, o Filho de Deus, não é parte de Deus, ele é Deus plenamente. O Espírito Santo, a clara do ovo, nesse exemplo aí, seria parte de Deus, só que o Espírito Santo é Deus plenamente. O ovo serve para explicar a Trindade? Não serve. Vamos descartar o ovo. A água, olha, a água aqui agora vai servir. A água existe em quantos estados, meus irmãos? 3. Líquido, sólido e gasoso. Matou a Trindade, pronto. Expliquei o mistério. Pai, Filho e Espírito Santo. Tem um problema. Uma mesma porção de água existe nos 3 estados ao mesmo tempo? Não. Ou uma hora ela vai estar líquida, ou outra hora ela vai estar gasosa, ou outra hora ela vai estar sólida. Nunca nos 3 estágios ao mesmo tempo. Deus, uma hora não é Pai, outra hora ele não é Filho, e outra hora ele não é Espírito Santo. Por toda a eternidade sempre foi Pai, Filho e Espírito Santo. Logo, não serve a água
para esse exemplo. Tem outros dois aqui que vão incorrer no mesmo erro. Um trevo de 3 folhas, cada partezinha ali forma o trevo, mas se você pega uma folha, é parte do trevo e não trevo completamente. As partes de uma árvore, raiz, tronco e galho, não serve também, vai incorrer no mesmo erro. Tem um outro, que é da nossa própria experiência. Os irmãos já perceberam que às vezes nós exercemos 3 papéis? Por exemplo, eu, 1 hora, estou sendo pastor, em casa eu estou sendo pai, no seminário eu estou sendo o quê? Professor. Pronto, expliquei a Trindade. Não explicou. Você só incorreu em mais uma heresia. Por quê? É 1 hora que eu estou sendo pastor, outra hora que eu estou sendo professor, e outra hora que eu estou sendo o quê? Pai. Mas não há uma relação minha comigo mesmo nesse aspecto. Então, não serve também para explicar a doutrina da Trindade. Ou você vai incorrer em 3 deuses, ou em uma única pessoa. Para fechar essa questão aqui. Pronto, Anderson. Mas e na Bíblia? O que é que nós podemos encontrar para explicar a Trindade? Vou ser bem sucinto. Nada. Não há nada nas Escrituras que é usado como exemplo para explicar a Trindade. E olha que a Bíblia gosta de muitos exemplos para falar sobre Deus. Ele é Pai, é um exemplo. Existe Deus como guerreiro, Deus como uma rocha, Deus como o próprio pastor de Israel. Mas e para explicar a Trindade? Não há uma única analogia. Qual é a solução? Adoremos esse Deus que é trino, triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nunca, nunca, nunca confundindo as pessoas. Senhor Jesus, meu Deus e Pai. Aí você já confundiu. Jesus não é seu Deus e Pai. Jesus é seu Deus e irmão mais velho. A gente não pode confundir essas questões. Na nossa oração nós podemos orar diretamente ao Pai, diretamente ao Filho e diretamente ao Espírito Santo, mas nunca confundindo as pessoas. Senhor Jesus Cristo distribui os dons para a igreja, mas não é Jesus que distribui. Quem é que distribui? Espírito Santo. Não confunda as pessoas quando você estiver em oração, mas saiba que quando você orar, você está sempre orando a um Deus que é único e ao mesmo tempo que é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Adoremos a Trindade, e essa Trindade sempre na unidade, mistério revelado na palavra de Deus. Amém, meus irmãos?